E já estamos de volta a mais uma edição da sua TV FAMESP, TV Unesp, um programa sempre educativo para você acompanhar conosco nas nossas edições. Lembrando sempre, FAMESP aqui na cidade de Bauru, Botucatu, Itapetininga, Tupã, com unidades que geram aí conhecimento, que geram cuidado à sua saúde. Hoje eu converso com a enfermeira, ela sempre esteve conosco aqui na TV, trazendo os seus conteúdos, né? Compartilhando conosco um pouco do seu conteúdo, a Juliana Pessinelli Garcia Kuroda. Ela está conosco aqui e vai falar um pouquinho das ações dela, que é importante você conhecer também na sua casa. Às vezes a gente fala, né? Conversava com ela um pouquinho antes, que ela falava, olha, eu nunca imaginava que a minha profissão fosse me levar a tantas áreas, né? E a gente vai aqui desmistificando um pouquinho dessa profissão de enfermeiro também aqui no Hospital Estadual. Juliana, obrigado pela sua presença conosco, aqui estar conosco sempre, né? Sempre esteve e sempre estará conosco compartilhando do seu conhecimento. Eu que agradeço, é uma honra, é um privilégio estar aqui aprendendo todos os dias e podendo participar desse momento. Que bom, e a gente vai conhecer um pouquinho da Juliana, entender um pouquinho dessa sua profissão. Juliana, enfermeira, o que fez a Juliana chegar à enfermagem? Como que foi todo esse processo? Vamos entender um pouquinho da sua construção profissional. Bom, adolescente, né, você não sabe para que rumo tomar, o que fazer, fiz aqueles testes vocacionais e deu mais aptidão para a área de biológicas. E aí, estudando, fui visitar a faculdade, me identifiquei e aí comecei a carreira e cada vez mais fui me apaixonando. Tá, e essa paixão, ela te levou aonde? Você acha que você chegou a algum nível ainda da sua profissão que você pretende ultrapassar este nível? Como que é? Porque às vezes a gente fala, sou enfermeiro, vou lá para a unidade, vou cuidar do paciente. Mas não é só isso, né? Não. Hoje eu estou numa unidade mais administrativa, mas que atua diretamente com o paciente, com a equipe do hospital de uma forma geral, que é o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. E ele abre o nosso horizonte para a área da assistência. Por quê? Porque você vai tratar não somente o paciente, exatamente isso que você disse. Eu vou tratar do artigo hospitalar, eu vou tratar do comportamento da equipe, eu vou falar de precauções e isolamentos. E estando aqui, inclusive, né, dando essa contribuição, falando um pouco desse serviço, dando muitos treinamentos, que é uma coisa que eu me apaixonei, me identifico bastante com isso, que é o treinar, o educar, o conversar com a equipe, ver o que está acontecendo, para a gente poder melhorar aí cada dia a assistência. Você falou quando você fez o teste ali de aptidão, né, não imaginava que a enfermagem te levaria a tantos caminhos, né? Porque você chega lá, deu lá, biológicas, né? E aí? Né, eu vou para a enfermagem, vou para a biologia, não sei, né? Tem tantas ações que a gente pode colocar, mas não imaginei. E quando você também entra na enfermagem, você não tem tanta clareza do que você vai fazer ainda no processo, né? Porque inicial, você pensa, na realidade, quem está nos acompanhando agora talvez tenha isso ou tenha um pouco mais de informação, porque hoje a internet nos permite, né, fazer as pesquisas e entender um pouco mais, mas acaba acreditando, não, vou lá, vou cuidar do paciente somente, né? Então, e tem gente que vai fazer só esse serviço, porque é aquilo que ela quer também, né? Sim, e a enfermagem, ela é muito ampla, por quê? Porque quando você pensa assim na administração de um procedimento, então eu vou fazer praticamente uma técnica, eu vou assistir o paciente, eu vou estar cuidando somente dele. O enfermeiro, ele é muito maior que isso, ele administra uma unidade, ele administra os procedimentos, ele administra uma equipe. E quando ele consegue ter esse conhecimento, tempo de casa, ele pode fazer outras coisas como eu faço hoje, coisa que eu nunca imaginei fazer. Então é muito interessante a versatilidade que o enfermeiro tem. Só a faculdade lhe proporciona isso? Só estar ali na graduação? Ah, não, né? A graduação, ela te dá uma base de como começar, mas você tem que ter interesse, você tem que buscar, você tem que querer fazer, ter iniciativa, porque senão você se estagna e fica fazendo o que todo dia você faz, sendo que você pode ter um conhecimento maior, um caminho diferente nesse trajeto aí da sua formação. Eu até te fiz essa pergunta porque eu tenho uma convicção de que a faculdade é apenas uma porta, né? Ela vai abrir uma porta, né? E eu queria ver se você concordava com isso ou não, porque se você abrir a porta e você não ultrapassar essa porta, você não entender o que tem dentro daquele ambiente, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum, né? Você vai ficar dentro de um processo
apenas e não vai fazer, não vai evoluir e vai até ali se frustrar dentro de uma profissão, né? Sim, porque é exatamente isso, você atravessa aquela porta, mas e aí, você para ali? Ou você vai seguir outras portas, outros caminhos, outros desafios? Aí vai de você querer caminhar ou não. Hoje, efetivamente, qual que é a sua função dentro do Hospital Estadual? Hoje eu sou enfermeira do Serviço de Controle de Infecção. Dentro desse serviço eu tenho atribuições específicas, eu tenho unidades específicas que a minha chefia me nomeia, então eu tenho cuidado de algumas unidades, sou responsável pelos treinamentos. E aí, dessas unidades, a gente tem que trabalhar a infecção em si, o que está acontecendo, a gente faz busca ativa das infecções hospitalares, o que está acontecendo para poder ter ação em cima disso, para que o paciente tenha uma segurança da assistência melhor, para que ele não venha aqui fazer um tratamento e adquira uma infecção aqui dentro. Então, esse é o nosso papel aqui dentro. Eu acho que assim, esse é primordial, né? Porque se você vem para o hospital para ser tratado, não quer que aconteça algo que aconteça por causa do hospital, Exato. Né? Então você já vem com um problema, então aqui você tem que minimizar todas as ações e danos, né, para que ele possa ter cuidado principalmente com o paciente, né? Porque quando acontece, e a gente sabe que às vezes acontece, né? Com todo cuidado, com todo um preparo, com todo um profissional, às vezes acontece também, né, Juliana? Por isso que precisa do Serviço de Controle de Infecção, que auxilia a equipe. Lógico, somos um órgão fiscalizador, então a gente orienta como que estão os artigos hospitalares, como que deve ser feito, se tem alguma coisa incorreta, a gente corrige na hora com a supervisão de enfermagem, com a equipe, com os enfermeiros, com os técnicos. Então nós estamos diretamente com a equipe e fazendo vistoria com esse paciente. E a gente tem que lembrar também que todo momento tem funcionários novos, profissionais que estão saindo da faculdade, que precisam ter mais informações dentro de uma unidade, né? Porque eles saem da faculdade, fez estágio, fez todo um processo, mas o dia a dia é diferente, né? O dia a dia é diferente, cada hospital tem a sua regulamentação, né? Então cada hospital, cada CCH trabalha de um jeito e por isso que é importante fazer o treinamento admissional, o treinamento recorrente, que é o que a gente faz, que é a reciclagem, e a gente está dentro desse programa todo. Olha que ótimo, né? A gente vai entendendo o processo, a gente vê a Juliana na sala, a Juliana numa sala atendendo, a Juliana na sala preparando conteúdos para discutir com profissionais e a gente às vezes não sabe, né? Próprios profissionais da unidade passam pela unidade e não conhecem todo o potencial, porque é uma área muito grande, hoje tem mais de 1.500 profissionais dentro do Hospital Estadual, né? Sim. Então, são profissionais diversos que a gente acaba não conhecendo. Essa é a oportunidade de a gente apresentar para você a Juliana e nas ações que ela faz. Eu vou chamar aqui um vídeo, porque às vezes a gente não lembra, né? Na pandemia, e depois a Juliana vai comentar um pouco desse vídeo. Na pandemia, a Juliana veio aqui, né, orientar os profissionais, porque a gente não podia aglomerar, não podia ter acesso às pessoas e acontecia o quê? Nós tivemos que produzir conteúdos, né, para que essas pessoas pudessem acompanhar pela internet, acompanhar por todos os meios possíveis naquele momento que estávamos vivendo. E nós vamos acompanhar um vídeo da Juliana orientando as lavagens das mãos, todo um processo. Foi uma das ações que nós tivemos aqui durante esse período de pandemia. Você confere agora. Cuidado primordial é com a técnica da higiene de mãos, que deve ser feita de forma corretíssima, tá? Como que nós vamos iniciar? Vamos lá então. Pego o sabonete, começo com palma das mãos, entre os dedos, dorso das mãos, pegando aqui, ó, esta lateral, polegar, entre os dedos, ponta dos dedos, fechando com o punho. Enxago, enxago, de cima para baixo, eu seco minhas mãos e fecho a torneira. Um item importante sobre a higiene de mãos é que se as mãos estiverem visivelmente sujas ou com sujidade de talco, obrigatoriamente a higiene tem que ser feita com água e sabão. Se o caso delas estiverem visivelmente limpas, usem e abusem do álcool gel.
O tempo também da fricção, da higienização é de suma importância, onde o álcool gel ele ganha um pouquinho de tempo porque a gente não tem que secar as mãos e desprezar ou tá molhando antecipadamente. No momento da retirada de luvas, em cuidado com o coronavírus, a gente vai higienizar as mãos após a retirada de luvas. Dando início agora à nossa paramentação, é muito importante que o profissional esteja planejado, pensar como ele vai executar tudo isso. Se por um acaso, no momento que ele for entrar, ele for retirar algum material lá de dentro, como um kit de inalação, como um papagaio, materiais de central de material, é importante que nós já deixamos um saco plástico, tá? Já separado, escrito, identificado, Covid, ok? E aí, simplesmente eu vou deixá-lo aberto para facilitar no depósito desse material e vou deixá-lo no chão assim, ó, simplesmente. Para que quando eu saia do quarto, eu já possa colocar o material aqui e me facilitar a retirada posteriormente. Em seguida, eu vou colocar a minha máscara N95 com técnica. Muito importante nesse momento, eu já deixar os meus cabelos presos em forma de coque, para quem tem cabelos compridos, porque se colocar um palito, se colocar presilha, se colocar uma caneta, eu vou ter perfuração do gorro e aí não vai ser a técnica adequada, eu tenho quebra de barreira. Chequei se a minha máscara está adequada, bem posicionada. Vou colocar agora meu óculos de proteção. Eu estou usando um óculos de grau, não consigo enxergar, então dessa forma eu vou colocar por cima. Posteriormente, vou pegar o gorro, vou colocar sobre toda a minha cabeça, cobrindo todo o cabelo, checando se está bem vedado. Perfeito. Posteriormente, vou colocar o avental, então descartável, porque o meu cuidado neste momento é um cuidado que não envolve nem higiene íntima e nem o banho. Vou calçar o avental. Vou amarrá-lo na cintura de uma forma que fique fácil a retirada, aqui na lateral. Outro ponto importante é que aqui atrás a gente faça um nó simples, tá? Para que realmente na hora que eu for retirar, eu não tenha risco de que ele não solte, tá? E vou finalizar a colocação das luvas. Por cima do punho. Estou pronta. Fiz todos os meus cuidados com o paciente e vou agora sair. Estou com o meu material em mãos, né, da central de materiais. Já vou depositá-lo no saquinho onde eu deixei separado e já continuo aqui na antessala para a desparamentação. Vamos iniciar a desparamentação. Vou desamarrar este nó. Vou puxar, cuidando para que eu não toque nenhuma parte da minha roupa. Vou puxar com técnica, com cuidado e sem pressa,
para que eu possa não contaminar nenhuma superfície. Desprezo em lixo infectante. Segundo passo, eu vou tirar a minha luva com técnica segura, sem contaminar as mãos. Faço assim, tiro a segunda, pele com pele, lixo. Após a retirada da luva, sujidade das mãos devido ao talco, vou higienizar as mãos com a técnica. Palma com palma, entre os dedos, sobre outra mão, polegares, entre os dedos, ponta digital, fecho o punho. Muito importante nesse momento o tempo que nós vamos dedicar a essa técnica para que realmente a gente mantenha as nossas mãos limpas. Seco de cima para baixo, dobro, seco de cima para baixo, fecho com o cotovelo e desprezo no lixo. Neste momento, as minhas mãos estão limpas, então eu vou me preparar para a segunda etapa da retirada do que está na minha face. Eu vou primeiramente fazer a higienização dos meus óculos, mas para isso, planejamento. Vou pegar o álcool 70% e borrifar no Perflex que já estavam separados aqui na antessala. Neste momento é muito importante que a técnica seja feita corretamente, ou seja, borrifar o álcool no tecido e não no ambiente ou no material. Vou deixar aqui separado para que agora, nesse momento, eu calce mais uma luva para começar a tocar a minha face. Calçadas as luvas, eu posso então retirar os meus óculos, pegar o tecido e fazer fricção. Álcool para ter ação tem que ter fricção por todo o óculos, tá? Na frente, do lado, na haste, onde fica o meu nariz, embaixo. Para ter ação tem que ter fricção. Não tenha pressa nesse momento. O cuidado de um é proteção para todos. Desprezo no lixo. E agora eu posso voltar o meu óculos na parte limpa, porque ele já está desinfectado. Posteriormente, eu vou retirar o meu gorro, puxando em movimento único para cima. Desprezo no lixo. Vou retirar a minha máscara. Puxo para frente, para cima e para trás. Vou desprezar em lixo infectante. E vou retirar a minha luva com técnica segura. Ponho no dedão, retiro esta luva, pele com pele. Vou desprezar. E finalizo com a higiene de mãos novamente. Palma com palma, entre os dedos, sobre cada dorso, pegando esta lateral, polegares, entre os dedos,
fecha com o punho. Seco de cima para baixo, fecho a torneira e desprezo o lixificante. Juliana, nós acabamos de apresentar esse vídeo que você aqui nos orientando, nos passando, e o tempo passa, né? Foi 2020 para 2021, todo esse processo que nós tivemos aí de pandemia, né? E você orientando ali a população, fazendo... Como que foi fazer esse trabalho? Como que você se sentiu? Porque assim, é o profissional, agora saindo do profissional, indo para as câmeras, indo para um produto diferente. Como que foi esse processo todo? É engraçado, porque além da pandemia, que já era um desafio por si só, era um vírus novo, estava todo mundo com muito medo de morrer mesmo, porque a gente entra em contato com esse vírus, ele estava aqui e a gente precisava agir. Então, além disso tudo, eu tive que lidar com as câmeras, coisa que eu nunca tinha feito, né? Apresentar um procedimento em frente às câmeras, fazer passo a passo, pausado, não esquecer de nada. Então foi um desafio enorme, um aprendizado estupendo, então valeu tudo a pena. E olha, e que profissional a gente viu aí, né? Parece que já tinha conhecimento há muito tempo das câmeras, sem medo, sem problema nenhum de estar ali explanando o seu conhecimento. Essa condição de você explanar com tranquilidade é o conhecimento que você vai adquirindo, é a naturalidade do conhecimento e ter certeza daquilo que você está falando? Isso é muito importante. E a higiene de mãos, ela faz parte do serviço de saúde, ainda mais do serviço de controle do dia a dia nosso também, imagina de saúde, né? Da imagina de saúde, exatamente. E do controle de infecção, ele é o carro-chefe, porque é a base da prevenção de infecção. Então eu tenho que falar disso todos os dias. E é lógico que eu tenho que valorizar o profissional que está com a gente, que nos tranquiliza. Então, sabendo o conteúdo e tendo uma equipe que trabalha junto com a gente para tranquilizar na hora das câmeras, ajuda bastante. Como preparar o conteúdo, Juliana? Como separar? Falar, não, isso aqui eu devo falar. Porque assim, nós que estamos na TV, a gente sabe da linguagem, a gente sabe de como direcionar. E vocês, talvez não tenham a mesma linguagem que a gente tem, é de falar com o público, né? E como que é trazer esse conteúdo e fazer com que ele chegue fácil para que as pessoas que estejam em casa acompanhem? Eu acho que é desmistificar o termo técnico. Então eu faço o procedimento, que isso é um protocolo que nós temos de higiene de mãos ou qualquer outro protocolo que nós tenhamos feito, e a gente tira um pouco do termo técnico para que todo mundo possa entender. E quando diretamente para a equipe de saúde, que conhece o termo técnico, aí eles também, obviamente, vão entender. E se a gente precisar fazer uma coisa mais focada na teoria, aí a gente muda o foco, a fala, todo o processo, né? Isso é importante a gente entender também, porque assim, olha, você que vai se tornar profissional, você que vai para a enfermagem, já tem que vir ali, eu sempre falo, né? Tem no contrato ali, quando você assina com a empresa, que você vai dar entrevista, que você vai falar, né? A gente brinca com isso, mas é uma realidade, né? O profissional ele tem que estar pronto para assumir posturas. Ninguém esperava uma pandemia, ninguém esperava um processo daquele da forma que foi, né? A gente sabe que vem problemas, tem questões da saúde que acontecem, mas não uma pandemia daquela forma. E o profissional tem que estar preparado para isso também, né? Enfrentar e ir a campo, né? A área da saúde é isso. Quando a pandemia começou e a gente começou a treinar todo mundo, e nós treinamos o hospital inteiro mesmo. E aí o que é importante? A gente entender que a área da saúde, a gente está disposto a tudo. A gente trabalha com doença contagiosa, a gente trabalha com pacientes crônicos, então tudo pode acontecer. Então quem escolhe, né, tá disposto a isso, a enfrentar uma batalha aí por um exército invisível que foi o vírus do Covid. Então eu acho que quem está disposto a isso, eu admiro muito, eu adoro o que eu faço, eu acho que quem está disposto a isso tem que ser muito valorizado, né? E a gente é valorizado sim, o paciente é a nossa maior recompensa, então vale muito a pena. Você falou aí, eu fiquei imaginando, já conversei com a Juliana em outras oportunidades, né? Principalmente no Covid, eu cheguei praticamente quase trazendo o Covid para o hospital, né? Uma brincadeira mais efetiva, né? Mas assim, de estar entrando na unidade e logo aconteceu o processo, né? Juliana, como foi? Você falou assim, olha, nós treinamos esse profissional, nós treinamos o outro profissional.
E o medo da Covid, e o medo do vírus, e como que foi enfrentar você também, profissional? Porque assim, você tem família, você tem que ir para casa, você tem que retornar, né? E você tem um convívio fora daqui. Você não vive no hospital 24 horas, apesar que naquele momento quase que 24 horas vocês viviam no hospital. Como que foi? Fala um pouquinho pra gente. Foi aterrorizante, não vou negar. Por quê? Porque o medo existia, era uma coisa nova, e nós não sabíamos como ele ia se comportar aqui, com que onda ia acontecer, o que iria acontecer. Então a orientação era o que a gente recebia da Anvisa, eu repassava para minha família. Toma os cuidados, higiene de mãos, máscara, muito álcool gel. Mas eu não posso negar que, apesar desse receio com os meus entes queridos, aqui dentro eu estava assim, eu uso até esse termo, nadando de braçada. Por quê? Porque era delicioso, a gente chegava de manhã, ia conversando, ia discutindo, ia vendo novos protocolos, a equipe toda querendo mais informação e a gente tendo essas informações e passando. Nós entrávamos às 7, não tínhamos hora para sair mesmo, de meia-noite, 1h da manhã. E foi, assim, profissionalmente, foi excelente esse desafio, foi prazeroso trabalhar com a equipe, nós conhecemos o hospital por inteiro, todos os profissionais. Então foi muito interessante trabalhar com tudo isso. Infelizmente não tivemos muitos momentos felizes, mas tivemos esse aprendizado aí riquíssimo, porque nós fazemos parte da história. Olha, falar da história, né, o Hospital Estadual, para quem não sabe, está chegando agora acompanhando, ele foi referência, né, no tratamento da Covid-19, no início do seu processo, né, a estruturação, os profissionais entendendo, buscando, e é isso que nós comentamos no início, né, não adianta só entrar na porta, né, você tem que conhecer os meios, você tem que entender, porque ninguém sabia o que era Covid, né? Ninguém, né? Os cientistas começaram a mandar informações, os pesquisadores mandando informações e as unidades disseminando essas informações entre os profissionais para fazer o melhor trabalho. Não era isso que acontecia com vocês? De ver protocolos, rever ações, ver o que estava acontecendo no mundo e tentar trazer para cá e tomar também atitudes, né? A equipe, ela tinha que se posicionar perante uma ação, a imprensa querendo saber o que estava acontecendo, principalmente a imprensa de Bauru, que era o hospital, que é então são ações importantes, né? Sim, e a cada 15 dias a gente tinha atualização de protocolos, porque cada vez que havia um estudo, havia uma coisa nova a ser feita. Então foi realmente um desafio, porque as pessoas estavam sedentas de informações, havia também muitos boatos, então nós tínhamos que lidar também com as fake news, era difícil manter assim, até a sanidade mental, porque o telefone não parava de tocar, a nossa porta tinha sempre vários profissionais ali nos questionando como eu faço isso, como que eu faço na minha casa. Então nós tínhamos que ter informações para o nosso hospital, para nós abrirmos unidades, treinarmos a equipe, termos equipamentos adequados para proteger essa equipe junto com o SESMIT e ainda sanar essas dúvidas que tinham que se estender além do hospital. Foi um desafio enorme, gigante. E como foi a chegada da vacina? Eu acho que assim, quando chegou a vacina, também além das dúvidas, né? E você que lida com essa área também, né, sabe nos informar a importância de que nós estarmos aí vacinados, né? E como que foi essa chegada? E vocês falaram, olha, nós vamos ter uma vacina, a vacina vai chegar para nós aqui, para os profissionais, para a sociedade, como que foi? A vacina, como a gente bem sabe, o histórico dela é muito positivo, né? Vacinação em si, ela previne doenças, ela previne pandemias. Então, a vinda dela foi literalmente um ato de salvação, uma ação de salvação. Então, quando ela chegou pra gente, foi assim, foi até complicado porque todo mundo queria ao mesmo tempo e nós não recebemos o contingente completo do nosso hospital para vacinar todo mundo no mesmo dia. Nós recebemos gradualmente, porque o município foi recebendo gradualmente, e eles também foram nos repassando gradualmente. Então nós fomos vacinando conforme a ação de cada profissional. Então o profissional que estava dentro da unidade Covid, é óbvio que ele era o funcionário que ia ter prioridade nessa vacinação. Então todo mundo estava muito... havia um burburinho, estava todo mundo muito aquecido, muito preocupado em saber quando ia chegar a sua vez. Então foi muito prazeroso poder participar desse momento em que as pessoas estavam se sentindo seguras agora com uma picada no braço. Eu fiz essa pergunta porque assim, a gente via muita aceitação e também negação.
Dos profissionais de saúde, havia essa negação, havia uma forma de educá-los também, falar, não, é necessário, nós precisamos, nós estamos numa unidade, como que foi esse processo? Porque eu acredito que alguma ação deva acontecer, né? Exato, foi difícil, a gente teve várias pessoas que se recusaram ao primeiro momento. O primeiro momento não foi obrigatório, né, foi disponibilizado, quem não quisesse ter o acesso naquele primeiro momento poderia estar esperando, mas com o tempo as pessoas foram aderindo, ninguém virou jacaré. Isso. E as coisas foram acontecendo e todo mundo foi vacinado, a não ser aqueles que realmente tiveram contraindicação médica. Como qualquer outra vacina, acontece sim de ter uma contraindicação médica e esse funcionário é respaldado e sem problema algum. Então a importância de nós termos a verdade sendo explanada, né, Juliana? Porque assim, quando a gente vem várias fake news, várias informações que não dizem a verdade, o que acontece? A gente vai ter medo, né? A gente vai estar ali assustados com o processo. Mas quando tem profissionais que falam, não, isso é importante, a gente está avaliando, porque acho que a primeira vez que nós começamos a ler a bula de uma vacina foi agora na Covid, que até né, a história, que eu entenda, acho que nunca ninguém tinha lido bula de vacina, e até isso foram ler para poder questionar alguns processos, né? Eu acho que vocês acompanharam isso também. Bastante, nunca foi lido bula de febre amarela, né, de duplo adulto, mas agora, nesse momento, devido a tanta inquietação da população, todo mundo quer saber qual é o fabricante, quantas doses que são, quantos ml, saber de todo mundo se tornou sabedor de tudo, né? Sabedor de tudo. Isso é assustador às vezes. A gente tem que ter informação, a gente tem que buscar informações, mas só para questionar, não. A gente tem que ter conhecimento para que a gente melhore o nosso dia a dia, melhore o cuidado com a família e o nosso cuidado também, né? E o cuidado com o paciente quando você é profissional da área, né? Sim, a prevenção sempre é o melhor caminho, né? Você minimiza danos, você minimiza custo para você e que dirá aqui dentro do hospital. Entendemos, compreendemos essa ação tão importante, né, da Juliana nos passando aqui no programa de hoje, a gente vai compreendendo essa ação. Juliana, o que a Juliana pretende ainda daqui para frente? Fala, não, eu já conheci um processo, tomara que não venha uma outra pandemia, inclusive nós ainda vivemos a pandemia, né, nós não saímos dela ainda, né, a gente vê aumento de casos, diminui, mas assim, o que a Juliana aí profissionalmente almeja ainda? Fala, não, isso aqui agora eu quero fazer porque conheci isso, quero aumentar isso. Olha, eu penso sim em algumas coisas, até mesmo fora do hospital, agregado junto ao hospital, porque eu adoro trabalhar no que eu faço, eu gosto de trabalhar aqui no hospital bastante, estou aqui há mais de 15 anos, então estamos aqui junto, né, vestindo a camisa. Nasceu aqui, não é na maternidade, mas nasceu praticamente. Praticamente. Aqui, né? 15 anos, né? Praticamente. Mas o desafio do treinamento, do dar a aula, me encantou. Então, quem sabe, bons ventos aí a um mestrado, a aulas em outras instituições, quem sabe isso não chega? Eu te fiz essa pergunta já pensando nisso, porque assim, pela capacidade que a gente conhece da Juliana aqui e da forma que ela age, da forma que ela se posiciona, do conteúdo que ela tem tranquilidade para estar passando para quem acompanha, eu até pensei, a Juliana já deve estar ali ministrando algumas aulas, né? Eu acho que talvez seja esse processo mesmo que a gente vai entendendo, porque a gente precisa dar passos, né? E cada passo a gente vai entendendo e tendo segurança para novas ações, né? Exatamente. Então aí estamos num namoro aí com essa parte, estamos aí investigando, estudando, quem sabe bons ventos não venham soprar para cá. Agora a Juliana também é mamãe, né? Aí o tempo diminui um pouquinho, né? Um pouquinho, na verdade diminui em dose dupla porque eu tenho gêmeos, né? Então dá uma diminuída, mas nada impede. A gente vai conciliando, né? E o tempo vai passando, as crianças vão crescendo, né? Tem tudo isso também. Exatamente, né? exatamente. Mas a gente tem que estar bem para cuidar bem dos nossos filhos. Exatamente. Né? E a minha vida profissional, depois que eu voltei da licença, eu percebi que faz muita diferença. Eu estar aqui como Juliana, enfermeira, que é uma coisa que eu lutei para estar aqui, estou aqui há muito tempo e desejo estar aqui. E aí chega em casa, a alegria é melhor, né? Você estando bem no ambiente de trabalho, quando você chega em casa, aí
é uma outra ação importante. É melhor ainda. Melhor ainda. Juliana, obrigado pela sua participação aqui conosco, passou rápido, né? A gente vai passando e percebe o quanto, né, nós teríamos muito a perguntar a você, mas por isso a gente deixa para outras oportunidades, né? A gente vai, daqui a pouco eu vou chamar a Juliana já professora, né, já terminado o mestrado, então aí a gente vai conhecendo um pouquinho mais. Obrigado, viu? Eu que agradeço mais uma vez. E obrigado a você que nos acompanha aqui pela sua TV FAMESP, TV Unesp, mais um programa especial para você, produzido com carinho e com verdade. Sempre conteúdo de primeira. Até o próximo programa.